Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Aleluia, Jesus. A minha saudação a todos na paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz e agradecido a Deus, irmãos, por estar aqui nesta noite. Não só trazer a palavra de Deus, mas compartilhar algo tão maravilhoso que há 10 anos Deus fez na minha vida nesse lugar. E hoje, quando eu conversava com o irmão ali atrás, a mesma unção, a mesma presença de Deus ainda continua sobre esse lugar. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso ver esse exército que está aqui buscando os objetivos e a presença de Cristo Jesus. Deus abençoe, irmão Dilson, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe cada vez mais as terças-feiras. Irmão Nelson, nosso pastor, irmão Mateus, que é um amigo. Irmão Nelson, eu sempre digo isso a ele, apesar de estar sendo um filho meio rebelde com ele, o irmão Nelson sempre foi um pai para mim. E foi aqui que eu nasci há 10 anos atrás, dezembro de 2006. Então, o que Deus fez, está fazendo na minha vida, tu pode ter a certeza que Deus vai fazer na sua vida. Pode ter essa certeza dentro do seu coração. Irmão Ronaldo, irmão Moisés, que bênção vocês estão aqui. Leandro, Josiane, todos os irmãos que estão participando do culto. Irmão Jonas, que está ali, que Deus abençoe, irmão Jonas. Jonas foi um amigão que eu tive aqui. Me recebeu também no desafio, me ajudou muito na minha caminhada. E é uma bênção de Deus na minha vida. Que bom que você está aqui, irmão Jonas. Irmão, guarde isso que eu vou lhe dizer antes de pregar a palavra de Deus. Nunca mais, irmão, nunca mais na nossa vida, depois que nós conhecemos a Jesus, isso a Bíblia diz isso. É melhor não conhecer a palavra do que conhecer e se afastar dessa palavra. E quem vem para desafio jovem, irmão, pode ter a certeza, irmão, pode ter a certeza do que eu vou lhe dizer. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Podemos lutar contra isso, podemos guerrear contra isso. Quando Deus escolhe, irmão, não tem para onde escapar. Não tem para onde fugir. E há uma escolha de Deus sobre a sua vida, você que está aqui. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Vou ser objetivo, sucinto. Uma palavra que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. E eu tenho a certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Mateus capítulo de número 4 e o versículo de número 23 e 24. Uma palavra de ensinamento de Jesus que descreve em 2 versículos todo o ministério de Cristo Jesus sobre a face da terra. Irmão Jason, Deus abençoe, varão. Que bênção. Aleluia. Tu é assembleiano. Que bênção de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Que bênção, irmão Jason. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 4, versículo 23 e 24, diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, lunáticos e os paralíticos. Ele os curava.
Amém? Amém. Podeis assentar glorificando a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, esses dois versículos descritos por Mateus no capítulo 4, versículo 23 e 24, ele descreve num panorama geral o ministério de Jesus sobre a face da terra. O ministério que Cristo Jesus exerceu, a aparição ministerial de Jesus iniciou-se quando Jesus tinha 30 anos de idade. E o seu ministério durou aproximadamente 3 anos. E o ministério de Cristo Jesus, se você estudar e ler a história sobre a vida de Cristo Jesus, ler os 4 evangelhos, você vai entender e perceber que o ministério de Cristo Jesus, 70 ou mais do seu ministério por cento pautou-se em cima do ensinamento do evangelho do reino de Deus. Se você compreender e ler tudo isso que eu estou lhe dizendo, você vai verificar que o ministério de Cristo Jesus pautou-se em ensinar a multidão, para que a multidão o conhecesse, para que ele levasse a multidão e as pessoas a conhecerem o reino de Deus e a sua justiça. E há um texto bíblico que relata claramente isso. Há um texto bíblico que Mateus, Marcos, Lucas e João descrevem ele de um panorama diferente, mas todos eles escrevem sobre esse texto bíblico. A Bíblia relata no livro de Marcos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 30, um encontro que Jesus tem com os seus discípulos. Os discípulos vinham de uma missão e encontram Jesus. E os discípulos tinham sentimento duplo de alegria dentro do seu coração. Primeiro, pela missão que eles realizaram curando, expulsando demônios, e a alegria de encontrar Jesus para poder compartilhar tudo isso que eles haviam feito, tudo isso que eles haviam realizado no poderoso nome de Jesus. E a recompensa que Jesus lhes dá é um convite para entrar num barco e ficar descansando à beira de um lago. É esse o convite que Jesus faz aos discípulos. E os discípulos prontamente: nós iremos com o Senhor, nós vamos descansar e vamos relatar tudo o que nós fizemos. Só que quando eles direcionam-se à beira desse lago, que a Bíblia diz o lago Tiberíades, a multidão observa onde eles estavam indo, e muitas pessoas que estavam ali chegaram antes que Jesus e os discípulos a esse lugar. O período em que a Bíblia relata essa história era o período da festa dos pães. É por isso que havia muita movimentação. Você ler o texto, você vai compreender que a Bíblia diz no Evangelho de Marcos que muitos iam e vinham. É devido a essa festa que havia muita movimentação nas cidades circunvizinhas, e havia muita movimentação de pessoas que estavam vindo para esta festa, festa dos pães. E quando eles direcionam-se a esse lugar, que a Bíblia relata que o lugar era deserto, Jesus chega com os discípulos e já havia uma multidão que os aguardava nesse lugar. O momento em que Jesus encontra esta multidão, o momento em que Jesus encontra essas pessoas, era um momento que essas pessoas, como relata o evangelista Marcos, era um momento que essas pessoas vinham da perca que para eles era aquele que era a referência espiritual da época. Aquele que representava para eles
o profeta, aquele que representava para eles o homem que lhes dava uma direção na sua vida. Eles haviam perdido o homem chamado João Batista. É por isso que o evangelista descreve isso. Quando Jesus olha para aquela multidão, ele olhou aquele povo que era um povo, ovelhas que não tinham pastor, ovelhas que haviam perdido a referência. E Jesus enche-se de íntima compaixão e vai em direção a essa multidão que estava ali. A multidão que estava ali, eles foram buscar em Jesus aquilo que nós vamos à casa de Deus, aquilo que nos trouxe para dentro de um centro de recuperação, que é a cura, é um milagre, é a bênção de Deus sobre as nossas vidas, é trazer novamente um sentimento de amor que havíamos perdido. E por que não dizer, nós nos encontrarmos com a nossa vida novamente? Só que o olhar que a multidão tinha para Jesus era um olhar diferente que Jesus olhou para aquela multidão. Quando nós viemos ao encontro de Cristo Jesus, quando nós buscamos algo na casa de Deus, nós vamos, grande parte ou a maioria, nós vamos quando há uma necessidade, quando há algo a ser resolvido, aí nós vamos com esse olhar para Cristo Jesus. Mas o olhar que Jesus colocou sobre a vida dessas pessoas foi esse. Antes de operar o milagre, antes de realizar a cura, antes do cego enxergar, antes do surdo ouvir, eles precisam saber quem eu sou, eles precisam me conhecer, eles precisam saber que, além da cura, além de um milagre, a importância que eu dou para a vida deles é pelo que eles são e pelo que eles representam na minha presença. Muito mais importante do que o milagre da nossa vida, muito mais importante que a cura da nossa vida, Jesus não se preocupa com o milagre, com a cura, Ele se preocupa com a sua vida. Você é o alvo de Cristo Jesus, nós somos o alvo de Cristo Jesus, bendito seja Deus. É esse o objetivo que Cristo Jesus foi ao encontro dessas pessoas. E aqui nós podemos resumir isso, que existe um tempo de Deus para a nossa vida. Como o irmão aqui falou, o irmão Jason, existe um tempo de Deus sobre as nossas vidas. E o tempo de Deus sobre as nossas vidas é esse. Há um tempo em que Jesus quer nos ensinar. Há um tempo que Jesus quer trazer para a nossa vida um ensinamento de quem Ele é, para que verdadeiramente nós venhamos o conhecer, para que verdadeiramente nós venhamos conhecer o Evangelho do Reino. E foi isso que Jesus trouxe àquela multidão. A Bíblia diz, nesse texto que eu li, que Jesus, os discípulos escreveram isso. Jesus percorria a Galileia, percorria todos os lugares. A Bíblia não está dizendo que Jesus ia nesses lugares para curar, que Jesus ia somente nesses lugares direcionado à necessidade do povo. Não. O objetivo de Jesus era ensinar esta multidão. O objetivo de Jesus era pregar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino de Cristo Jesus. Hoje nós visualizamos algumas distorções em se tratar de Evangelho, mas eu não quero entrar nesse ponto aqui nesta noite. Quando os discípulos perguntam a Jesus e façam um pedido a Jesus, dizendo: Mestre, ensina-nos a orar. Lucas capítulo de número 11, é isso, né, Dilson? A oração do Pai Nosso. E
uma só frase na oração do Pai Nosso que diz isso: venha o teu reino. Quando Jesus está falando de reino, reino traduz-se isso: um só governo. Reino trata-se de um só povo. Quando nós clamamos, venha o teu reino, nós estamos dizendo, em outras palavras, Jesus governa a minha vida, Jesus. Independente de placa de igreja, se é assembleiano, se é batista, se é o que for, quando nós estamos dizendo em reino, nós estamos dizendo: Jesus, traga o teu reino sobre as nossas vidas, Jesus. Nós somos um só povo, nós vivemos em um só Espírito e nós somos direcionados por um só Deus, bendito seja Ele. Aleluia. Esse é o objetivo do Evangelho do Reino ser pregado. E isso Jesus ensina a esta multidão. Ele estava dizendo àquela multidão e apresentando-se àquela multidão, dizendo a eles: muito mais importante que o milagre é o dom da salvação sobre as vossas vidas. Ele dizia àquela multidão: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhes serão acrescentadas na sua vida. Foi isso que Jesus estava ensinando àquela multidão. E o tempo que a multidão estava aguardando era o tempo do milagre, o tempo da cura, o tempo dos paralíticos andarem, dos cegos verem. E a Bíblia diz que Jesus começou a orar por esta multidão, começou a curar os enfermos, começou a ministrar o milagre sobre a vida dessas pessoas. Só que chega um determinado momento em que aqueles que estavam com Jesus, que curaram no nome de Jesus, puxaram o casaco de Jesus e disseram: mestre, despede a multidão para que vão embora. Manda, Jesus, eles irem embora, porque o lugar é deserto, a hora já é adiantada, não há mais o que nós fazer neste lugar, Senhor. Manda que eles vão embora, porque eles não têm nem o que comer aqui neste lugar. Jesus olha para os discípulos e diz para os discípulos: se eles não têm o que comer, vocês dão algo para que eles venham comer. Os discípulos olham para Jesus. Judas, que era o tesoureiro, coloca a mão no bolso e diz: Jesus, temos alguns denários de dinheiro, mas não é suficiente para alimentar quase 15 mil pessoas. Os discípulos olharam a visão com os olhos humanos, dizendo: olha, quem foi curado, o resto Jesus manda caminhar. Não é esse o olhar de Cristo Jesus para aquela multidão. Jesus estava olhando para aquela multidão dizendo: até quando estiver alguém para nós orarmos aqui neste lugar, ainda que o lugar seja deserto, e eu vou dizer algo para você em deserto. Ah, Jesus, tu é maravilhoso. Você pode ter um caminhão de dinheiro no deserto. Você pode ter um caminhão de ouro no deserto. O que menos vale no deserto é dinheiro e ouro. É por isso que quando nós estamos passando o deserto com Jesus, pode ter dinheiro, pode ter bênção, irmã Jana, pode ter o que for, nada vai suprir a necessidade. Deserto, nós passamos no deserto somente com aquele que pode todas as coisas. E esse que pode todas as coisas é Cristo Jesus, bendito seja Ele. O único que pode resolver as coisas no deserto é Ele. Eles olham, tinha dinheiro? Tinha.
Mas ele diz: o dinheiro não é suficiente para tudo isso. Os discípulos estavam olhando a situação da maneira que ela estava, da maneira que estava a situação ali. O desafio jovem para muitos pode ser o deserto. E o Espírito Santo de Deus nos traz para um lugar como esse, para nós sermos ensinados por Cristo Jesus, para nós sermos curados e transformados por Cristo Jesus. Sabe por que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus? O que muitos há uma semana atrás estavam lutando e se preparando, anos se preparam para colocar uma medalha de ouro no seu peito, ou de prata, ou de bronze, ou para entrarem no quadro dos medalhistas olímpicos e ficarem na história humana. Eles se prepararam para isso. E quando eu comecei a observar e ouvir a preparação de alguns atletas, eu comecei a transportar isso para o mundo espiritual. E aí eu comecei a meditar nesse versículo. Por que nós somos chamados mais que vencedores? Que a medalha que o Espírito Santo de Deus, através de Cristo Jesus, Ele coloca no nosso pescoço e coloca no nosso peito, é uma medalha que nunca vai terminar e nunca vai acabar. É uma medalha chamada medalha da transformação na nossa vida, a medalha da restauração na nossa vida. É por isso que quando Jesus coloca uma medalha no peito, você entra, você pode não ser conhecido aqui na terra, mas você vai ser conhecido no céu por Cristo Jesus. Bendito seja Ele. Aleluia. E é uma medalha, irmãos, que Deus dá para aqueles que eles escolhem receber essa medalha. Nós somos privilegiados em receber a medalha da transformação nas nossas vidas. Aleluia. Jesus cura a multidão. E os discípulos dizem: Jesus manda que não tem dinheiro para isso. E aí Jesus, olhando para os discípulos que estavam olhando com os olhos humanos, Ele pergunta: o que vocês têm então a oferecer? E aí Jesus diz, olha, os discípulos dizem, um dos discípulos diz: Jesus, tem um menino que está aqui, ó. Ele se prontificou, Jesus, a entregar 5 pães e 2 peixes. Serve, Senhor. O que seria 5 pães e 2 peixes para toda aquela multidão? Glória a Deus. Aleluia. O que representa esse texto bíblico? E agora você vai entender um mistério de Deus nisso. Às vezes nós olhamos e observamos que o recurso precisa vir de uma fonte, às vezes financeira. O recurso, nós olhamos para um outro lado, mas não olhamos para o meio da multidão. Para você entender o que eu estou lhe dizendo, para que você compreenda esse mistério. Quando nós vamos, às vezes, para dentro de uma vila, ou visitar as pessoas menos favorecidas, nós levamos algo, porque nós nunca vamos observar na vida delas, que às vezes um milagre pode estar na vida delas. Está entendendo, irmão Dilson? Nós sempre vamos com uma cesta básica, sempre vamos querendo levar a bênção já. Só que às vezes a bênção e o milagre está sobre a vida dessas pessoas.
Quem que está entendendo o milagre? Sabe o que eu estou dizendo em outras palavras? Às vezes nós esperamos, para você entender mais o que eu estou dizendo, que o recurso venha da mão de um empresário, que o recurso venha da mão de alguém, uma pessoa que pode dar. O recurso não estava no bolso dos discípulos, o recurso estava na mão de um menino que estava no meio da multidão. Sabe o que eu quero dizer com isso sobre a sua vida? Há um tempo de ensinamento de Jesus sobre as nossas vidas. Há um tempo da cura e do milagre de Jesus sobre as nossas vidas. O que eu quero lhe dizer, você que está me ouvindo, a multidão que me ouve aqui nesta noite, que o milagre de Cristo Jesus, o tempo que nós mais desejamos na nossa vida, é esse tempo de Deus. É o tempo que depois que acontece o ensinamento, que o ensinamento vai ser direto nas nossas vidas, depois que acontece o milagre, há um tempo glorioso de Deus nas nossas vidas, é o tempo da multiplicação de Deus. O recurso não está pelo lado de fora, o recurso não está na mão de alguém, o recurso de Deus para o milagre na sua vida está nas tuas mãos, bendito seja Deus, está nas tuas mãos, bendito seja Deus. Aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. É por isso que Deus nos trouxe a esse lugar. Acontece coisas na nossa vida, as pessoas perguntam, às vezes você não tem como dar resposta. A resposta que você vai dar para a pessoa que está ouvindo vai dizer, só pode ser louco. E a palavra de Deus que, para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, mas para aqueles que não conhecem é loucura. Como que aconteceu isso? Pergunta para Jesus, é Deus? É Deus, mas como Deus transforma, como Deus faz? É isso que Deus realiza nas nossas vidas. Há um tempo de Deus na nossa vida que descreve o que aconteceu nesse deserto. Que temperatura se tem num deserto? De dia, mais ou menos 50, 60 graus. De dia. É por isso que o milagre que aconteceu no Antigo Testamento, olha como Jesus guardava, como Deus guardava a vida do povo. Havia uma nuvem que cobria aquele povo para caminhar no deserto, e à noite Deus proporcionava umas colunas de fogo ali, uma nuvem que aquecia a multidão que estava ali naquele deserto. 50 graus, 60 graus de temperatura. Quanto tempo você caminha a 50, 60 graus, ainda mais um menino com um peixe fresquinho dentro de uma sacola? Quanto tempo? Quem é pescador sabe. Quanto tempo fica um peixe a 50, 60 graus? Se ele for fresquinho, pescou agora, pode até limpar, limpa o peixe. Caminha a 50, 60 graus. Quanto tempo ele demora para azedar? Meia hora. Se a hora já era adiantada, óbvio que esse menino estava muito mais tempo no deserto que uma hora. Quer dizer que o peixe que estava nas mãos desse menino não é esse peixe fresquinho que você compra na feira. O peixe que esse menino levava era um peixe ressequido, puro sal. Era um peixe que ele levava, que ele sabia que o percurso que ele iria caminhar não podia ser um peixe fresquinho, porque senão ele teria que jogar fora esse peixe. O pão que esse menino deu para Jesus era tipo essas massas de pizza, um pão fininho que eles faziam na festa dos pães. Imagina na mão de uma criança, de um menino, esse pão. Tu acha que o pão estaria inteiro? Não estaria. O pão, na verdade, estaria em um monte de farelo. E quando Jesus pede o que tem, diz, olha, esse menino oferece o que ele tem. É um peixe ressequido.
É um pão que está aqui, ó, pode estar no farelo, pode estar todo quebradinho, mas aqui representa um pão, Jesus. Quando nós chegamos na presença de Cristo Jesus, é da mesma maneira, meus irmãos. Aleluia. Parece que é todo esmagado, é só farelo de pão que ficou. Parece que o que nós temos para oferecer para Jesus não vai dar em nada, as coisas não vão acontecer. É por isso que os discípulos estavam dizendo: despede, não há mais o que fazer. É por isso que muitos dizem: olha, não há mais o que fazer, não tem mais solução, não tem mais solução para os olhos humanos, não tem mais solução para quem caminha pela vista, mas para quem caminha por fé. E como Jesus viu a multidão naquela noite, ele disse: olha, pode ser farelo de pão, pode ser um peixe ressequido, mas vai alimentar, vai alimentar, vai alimentar. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Para quem diz não vai dar em nada, ainda bem que sumiu. O que vai restar da vida dessas pessoas? Entrou no desafio com 37 quilos, desacreditado, família toda perdida. Me emocionei, senti a presença de Deus quando esse menino testemunhava para mim ali atrás. Pode ter entrado desta maneira aqui dentro. Jesus, com o seu sangue purificador, ele começa a curar a nossa vida de dentro para fora. Começa a nos ensinar que ele é o único caminho, a verdade e a vida. E você pode crer no que eu estou dizendo de forma profética. Queira o diabo, não queira, Jesus vai multiplicar sobre a sua vida. Bendito seja Ele. Há um tempo de Deus, e o objetivo da multiplicação é esse: para que aquilo que Ele está colocando nas suas mãos alimente muitas pessoas, leve alimento a muitas pessoas. Esses dias eu fui visitar, através da sobrinha da irmã Eunira. Eles me convidaram para dar uma palestra junto com o Sicredi lá em Rolante. Eu nunca imaginei que eu ia parar dentro de um desafio jovem, sabia, irmã Eunira? E o menino que eu estava lá, que é o líder do trabalho, ele começou a falar, e eu disse: isso aqui não vai dar palestra, isso aqui vai virar um culto e vai virar um reboliço de Jeová, porque eu senti uma presença de Deus. Eu disse: Deus vai pegar esse povo do Sicredi aqui, que vai ser coisa de louco. E eles começaram a louvar. Eu vi que já começou a tocar um Fernandinho, começou a tocar louvor. E eu aproveitei o gancho e disse: olha, eu vou palestrar, mas eu preciso falar da espiritualidade que esses jovens praticam. E eu não posso deixar de falar da Bíblia Sagrada. Já que eles praticam a espiritualidade sobre a palavra, eu falarei um pouco da Bíblia. E falei ali alguns minutos, e esse menino que estava ali, que é o líder dali, ele disse: não, mas não terminou ainda. Ele olhou para mim e disse: tu lembra de mim? E eu olhei para ele e eu disse: Jesus, é vergonha quando alguém pergunta se tu lembra e tu... Eu disse: olha, irmão, se fosse alguns quilos atrás eu até lembraria de você. E ele começou a chorar. E ele disse para mim, ele disse: irmão, sabe aonde você me conheceu, irmão? Eu disse: eu não faço ideia. Ele disse: irmão, um dia você foi pregar dentro da quarta do B, na penitenciária estadual do Jacuí. E você pregou. Eu aceitei Jesus naquele dia. E você disse para mim que se eu precisasse de você,
você me ajudaria. E você me deu um cartão com o seu telefone. E esse irmão saiu da penitenciária e me procurou. Eu não lembrava. Depois que eu recordei, que eu olhei bem para a fisionomia dele, que ele estava bem mais gordo, que eu me recordei. E aí ele veio e me pediu ajuda, eu ajudei ele. E ele começou a chorar, ele veio e me abraçou e disse: aquele dia que eu lhe pedi ajuda, eu era um carroceiro. Eu disse: eu lembro da sua carroça. Estava você e sua irmã. Eu lembro da sua carroça. Ele disse: irmão, eu lhe procurei para ver se você era um homem de palavra. E você realmente me ajudou, você me abraçou com muito amor. E hoje aquela pessoa que você pregou, que aceitou Jesus, que era um carroceiro, hoje eu sou pastor para a glória do nome de Cristo Jesus. O que eu quero lhe dizer com isso é que Deus faz isso na minha vida, na sua vida, na vida de quem está aqui, me ouvindo aqui nesta noite. Há uma escolha de Deus, há um tempo de Deus nos ensinar, há um tempo de Deus nos curar, mas há um tempo de Deus multiplicar sobre as nossas vidas, bendito seja Ele. É isso que Deus faz. É isso que Deus vai realizar nas nossas vidas dia após dia. E Jesus multiplicou no meio dessa multidão. Sobrou no meio daquela multidão. As pessoas saíram dali alimentadas. Você pode ter a certeza do que eu vou lhe dizer de uma forma profética aqui nesta noite. O Deus que te chamou, o Deus que me chamou, tu pode ter a certeza disso, porque existe essa inquietação dentro do seu coração. Não se preocupe com recurso, não se preocupe com nada disso, porque o Deus que te colocou aqui nesta noite, Ele vai mandar não sei da onde, mas não se preocupe que Deus, Ele vai providenciar todo o recurso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Bendito seja Deus. Amaganda Ramachuri me cantarai. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. É por isso que Deus quer nos ensinar a viver na sua dependência e na sua presença. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Para você o lugar pode ser deserto. Para você pode ter já ouvido essas palavras. Teu tempo já passou, não adianta mais. Os olhos humanos dizem isso. Não tem recurso para alimentar toda essa multidão. Os olhos humanos dizem isso. Os olhos da fé e os olhos de Jesus dizem totalmente ao contrário. O lugar pode ser deserto. O recurso aos olhos humanos pode estar escasso. Mas no deserto com Cristo Jesus, o pouco se transforma em muito. O nada se transforma em tudo. Peixe ressequido e farelo de pão alimentaram quase 15 mil. Aleluia. É por isso que Jesus, Ele colocou a medalha da transformação sobre as nossas vidas. Porque Ele sabe, Jesus não erra o alvo, irmão. Quantos estavam com você no beco, na vila? Quantos estavam comigo naquelas esquinas? Quantos nós ouvimos falar já que se perderam, que nós nunca mais veremos eles sobre a face da terra? E Jesus disse: não, eu te guardarei, eu te escolhi, é você que eu dei um plano. Pode ter a certeza do que eu vou lhe dizer. Jesus lhe trouxe aqui por
sobre a sua casa. Não é outro, é você. Não foi outro, fui eu. Aleluia. Uma escolha de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Há um tempo de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Há um direcionamento de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Um dia eu venho para pregar sobre o que é sair na direção de Deus de dentro do desafio, só para vocês. O que é sair na direção de Deus de dentro do desafio. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero unir a minha fé com a sua neste momento e vamos orar nesta noite. Quem quer receber uma oração, passe aqui na frente, nós vamos orar. O irmão Jason vai estar louvando a Deus. E nós vamos glorificar o nome de Cristo Jesus. O ensinamento de Deus é esse. Há um tempo do ensino, há um tempo do milagre, mas há um tempo da multiplicação de Deus. Aleluia. Eu pensei que o tempo de Deus na minha vida era 9 meses a 1 ano. O tempo de Deus na minha vida eu compreendi que até o dia que Ele me recolheu, me levar ou Ele vir buscar a sua igreja. Depois que nós declaramos que a nossa vida está na mão de Deus e que nós adoramos Ele em todas as circunstâncias, o tempo não é mais nosso, o tempo é dele. Aleluia. Feche teus olhos nesta noite. Aleluia. Há um tempo de ensinamento sobre a sua vida. Para alguns que estão aqui, há tempo de dor, é tempo de lágrima. Passe, tudo isso é passageiro, porque há um tempo de milagre sobre a sua vida. Há um tempo de cura. Namaganda Rama Shuri me cantarai, Elikanda Shuri me cantarai. Adore, adore, Jesus vai tocar vidas aqui. Jesus vai tocar vidas aqui fortemente nesta noite. Adore a Deus esse louvor, adore a Deus, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Feche teus olhos e adore a Criador. Adore, 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 é uma presença gloriosa de Deus. Adore, 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 adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus, o milagre de Deus, o milagre de Deus. Relava a Deus. Deixa me cantar. Toca-nos. Teu reino na terra como é no céu. Teu reino vem. Adore, 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 adore. Teu reino vem. Adore a Deus. Teu reino vem. Adore a Deus, adore a Deus. Teu reino sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Aleluia. Pai, nós te glorificamos e nós te exaltamos, ó Deus, porque nós estamos compreendendo que há um tempo sobre as nossas vidas. Há um tempo de Deus que tu estás trabalhando sobre as nossas vidas, Deus. E nós queremos, ó Pai, dizer a Ti nesta noite, ó Pai, nós lhe permitimos trabalhar, Senhor.
Nós lhe permitimos ser ensinados pelo Teu Espírito Santo, porque nós desejamos o milagre, a cura, Pai. E sabemos que ali na frente, ó Deus, haverá o tempo da multiplicação. A multiplicação do amor sobre as nossas vidas, a multiplicação da bênção sobre as nossas casas, a multiplicação sobre a nossa família. Pai, em nome de Jesus, Senhor, há uma multidão que está aqui, ó Deus, há um povo que está aqui, Senhor, há uma multidão que está aqui lhe ouvindo nesta noite, Senhor. Abençoa esta instituição, abençoa o pastor Nelson, irmão Lute, Mateus, abençoa, Deus, a cada um que aqui está buscando recuperação, famílias que estão aqui, Senhor, abençoa de uma forma especial, Deus, as nossas vidas, cura as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore, adore a Deus, adore. Abraço o Senhor, adore a Deus. Adore, adore a Deus. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Teu reino teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém.